Loki e a predestinação. Vamos conversar sobre essa nova série que está explodindo a cabeça da galera e principalmente conversar sobre predestinação na Bíblia. Antes da gente começar, gostaria de pedir para curtir esse vídeo se você gosta de conteúdo assim, que daí você fala pro YouTube que é isso que você quer ouvir mais, conteúdos teológicos com a cultura pop. Outra coisa, vou dar alguns spoilers da teoria central dos 2 primeiros episódios que eu assisti, mas não quer dizer que vai estragar não, até porque é muito mais complicado do que eu vou falar. E terceiro, eu sou conhecedor da Bíblia, então eu estudo a Bíblia e não os HQs, a Marvel, então provavelmente vai ter alguns furos do que eu vou falar, mas isso não impede da gente poder discutir um pouco sobre esse tema predestinação dentro da teologia e da filosofia. Eu comecei a ver essa série, assisti o primeiro e o segundo, e não assisti várias vezes não, assisti uma vez só, mas já gostei bastante. E a turma pediu para eu falar um pouco sobre o tema predestinação que está na série, muito forte ali. Vamos lá, vou tentar fazer um resumo da série com meus erros aqui, eu não sei os nomes das coisas, mas o Loki, esse personagem que eu nunca conheci direito e agora eu tô já me apaixonando com os 2 primeiros episódios, muito legais. E aí ele tava lá no Ultimate e ele pega aquele cubo e viaja no tempo e a gente depois não ouve mais falar dele, né? Aliás, ele morre com Thanos. E a série agora começa com ele chegando em um outro lugar. Eu não sei onde era, mas aparece uma tropa e eles vão lá e paralisam ele, capturam essa variante temporal e aí apaga aquela outra linha do tempo que ele criou quando ele saiu e interferiu ali com as pessoas. E aí é revelado no primeiro episódio, essa organização controla a linha do tempo para não ter multiversos. Eles contam que no passado houve uma batalha entre as linhas temporais e aí só essa ganhou. E então essa organização, junto com os 4 protetores do tempo ali, os 4 lagartos gigantes, eles protegeram essa única linha sagrada. E isso é muito legal, as palavras que eles usam para essa linha sagrada e que o Loki saiu e agora pode olhar o seu futuro. Vamos lembrar que o Loki que saiu do tempo, ele saiu bem no passado e a gente já sabe todo o resto da vida dele, até como ele morre, toda a destruição ali do planeta dele. E é exatamente isso que ele vai descobrir, ele vai ver que a linha do tempo está traçada, começo, meio e fim. Todos os que estão ali, ou pelo menos os sábios ali, os protetores, os Timekeepers, eles conhecem o fim da história e o começo da história. Já no segundo episódio a gente vai ver eles indo para Pompeia olhar a destruição lá. Então quer dizer que eles podem, de certa forma, entrar na linha do tempo. Eles não podem interferir muito, senão vai sair uma ramificação e se chegar numa linha vermelha, aí não tem como não voltar. E é assim que eles vão construir a série toda. Eu tô gostando bastante. Mas tem uma hora, e é aí que eu quero falar com vocês, que o Loki fala, não fui eu que quebrei a linha do tempo. Quem quebrou a linha do tempo foi os Avengers, foi os Vingadores, e eles que são culpados disso. E aí a turma falou, não, eles estavam predestinados a fazer isso, e você não. Você quebrou a predestinação saindo numa variante temporal. A palavra predestinação para muitos cristãos tem sido um pé atrás, mesmo aparecendo 2 vezes em Romanos, em Efésios e uma pá de texto bíblico falando sobre Deus predestina e já conhece de antemão e tudo mais. Mesmo assim, as pessoas querem repensar o conceito de predestinação. Isso é saudável, a gente precisa entender na nossa condição o que a palavra de Deus diz sobre a predestinação. Uma coisa importante de eu ressaltar são os conceitos teológicos, filosóficos que a gente vai trabalhar nesse vídeo. Primeiro é a predestinação. O que é predestinação? É de antemão saber o que vai acontecer e até conduzir no que vai acontecer com a vida de cada ser humano. E é exatamente isso que os Guardiões do Tempo estão fazendo ao proteger aquela linha central sagrada. Eles já sabem o que vai acontecer com Loki, eles já sabem o que vai acontecer com todo mundo e eles querem manter
esse jeito eles vão fazer de tudo, tanto que eles apagam as variantes para proteger o que vai acontecer até o fim, os desígnios eternos daquela linha temporal. Um outro conceito é o livre-arbítrio. Popularmente, a gente chama de livre-arbítrio qualquer ação que eu for fazer. Se eu for levantar minha Bíblia agora, aí ó, eu tenho vontade própria, eu tenho livre-arbítrio para levantar, para soltar. Ó. E aí posso fazer o que eu quiser, tomar um café, sair, falar uma bobeira. Isso, teologicamente, não se chama livre-arbítrio, se chama livre agência. Coloca isso. Livre agência é você fazer o que você quer fazer na hora que você vai fazer. E livre-arbítrio é uma coisa que é arbitrar sobre a condição humana. Isso aconteceu com Adão e Eva, com a árvore do conhecimento do bem e do mal, e depois, teologicamente, na Bíblia não se fala muito sobre o livre-arbítrio, a gente fala sobre a predestinação de Deus. Quero explicar um pouco mais à luz de Locke. Então, só para encaixar e entender melhor os conceitos que eu acabei de falar, em Locke seria mais ou menos assim. O que é predestinação? É toda a linha central, sagrada, que os protetores, os guardiões do tempo estão guardando. O que é livre agência? É a vida de cada um dentro dessa linha. Eles vão fazer o que eles quiserem ali dentro. O que é livre-arbítrio? É a variante que sai da linha temporal porque arbitrou o que é certo ou errado e eu não quero mais ficar aqui, então ele vai lá e, aliás, todo o episódio vai falar sobre isso. Será que Locke está questionando o futuro, se está tudo determinado, e ele quer realmente ter o livre-arbítrio de decidir uma outra linha temporal, mesmo que se ele voltar para aquela linha, depois que ele morreu, ele já está interferindo, ele vai criar uma outra linha temporal. Isso que você tem que entender. Esse Locke que a gente está se apaixonando já no segundo episódio, ele já morreu. Se ele viver, é uma outra linha temporal sagrada, e isso chama livre-arbítrio, mais ou menos, se a gente puder encaixar nos episódios de Locke. Um primeiro furo de roteiro, que eu acho que já pode falar algo sobre predestinação para nós, é por que os Guardiões do Tempo ou a TVA não sabem aonde está as variantes, a variante feminina do Locke. Por que eles não conhecem as variantes, o que eles estão fazendo, se eles são oniscientes? E é exatamente aí que chega no limite quando a gente compara com a Bíblia e a revelação, a onisciência de Deus. A onisciência de Deus está totalmente relacionada ao conceito de predestinação, por isso que não dá para tirar da Bíblia. Quando você teologicamente e filosoficamente pensa que Deus é onisciente, ele já sabe todas as coisas e o tempo não limita Deus na sua onisciência. Ali, entre os guardiões do tempo, provavelmente eles são oniscientes naquela linha temporal e se alguém sai, eles não conseguem mais entender, porque eles só conhecem aquela linha porque eles já chegaram no fim, já voltaram várias vezes, então eles conhecem ali. Então por isso que eles precisam do próprio Locke para encontrar a mulher Locke. Tá ficando confuso isso aqui, mas é mais ou menos isso. É mais fácil que entender Dark, isso eu garanto. E, aliás, na série isso é legal para poder ter o roteiro, senão já estragaria. E é isso que às vezes as pessoas sentem falta ou querem especular em Deus. Se Deus é onisciente, já está, ele já sabe de todas as coisas, nada foge, o tempo não limita a Deus, porque Deus é atemporal e ele olha a gente como se ele estivesse em 3D e a gente está em 2D numa folha de papel, ao mesmo tempo ele está olhando de fora. Então, presta atenção, o conceito predestinação necessariamente está vinculado com a onisciência de Deus. E se Deus sabe todas as coisas, não há um movimento na sua vida que ele não saiba. Mas talvez você fale, peraí, Marcos, saber não quer dizer a mesma coisa de predestinar. Ou predestinar na onisciência não é a mesma coisa de determinar. Então a gente vai entrar na segunda característica de Deus, que é a onipotência, alguém que pode todas as coisas e aí está altamente ligado com a predestinação. Quando a gente vai para Locke, a gente vai perceber que os Guardiões do Tempo, ou a TVA, não é onipotente. Muito pelo contrário, eles têm que verificar. Logo no começo vai ver uma grande burocracia para ele entrar ali, o Locke entrar naquele lugar, e eles vão perceber que
tudo tem que ser bem investigado e até julgado para que eles não cometam um erro. E mesmo assim eles vão deixando o Loki entrar e cometer um erro. Pelo menos no segundo episódio ele foge, deve acontecer outras coisas aí, mas mostra claramente que eles não são onipotentes. Eles não podem todas as coisas. A única coisa que eles podem era guardar essa linha do tempo. Então, onipotência é ter o poder de fazer o que quiser. É exatamente isso. As pessoas fazem pegadinhas. Onipotente, Deus pode construir uma pedra que ele mesmo não pode levantar. Ele pode construir uma pedra que ele não pode levantar e no mesmo segundo ele vai levantar essa pedra porque ele pode levantar essa pedra. Então, mesmo com as pegadinhas, a gente tem que entender que Deus pode todas as coisas. Por que a predestinação é mal vista? Porque geralmente, para existir a predestinação, se coloca na ficção um mau elemento. A gente não quer ser controlado pelo mal. Então já está se construído no Loki que esses Guardiões do Tempo não são tão gente boa. A gente já está torcendo para quebrar toda essa instituição. E aliás já é desenhada a instituição como arcaica, né? E é sempre assim, quando vai se desenhar coisas da teologia de Deus, é sempre algo para trás, velho, é um Deus ranzinza, é um Deus barbudo. Não quer dizer isso. A gente só não gosta da predestinação porque tem um arquétipo do Deus mal que predestina. Porque um Deus bom deixa o pessoal seguir livremente, mesmo que estiver pulando no abismo e indo para o inferno. Não, o Deus onipotente, ele usa a potência dele para salvar quem ele quiser. A onipresença. Deus é onipresente porque ele está em todo lugar, e por ele estar em todo lugar, ele conhece todas as coisas, e por ele conhecer todas as coisas e estar em todo lugar, ele tem todo o poder. Coisa que a TVA não tem, que é a onipresença, por isso que eles mandam os seus guardas temporais, que não pode nem ficar muito tempo lá dentro. Deus, graças a Deus, pode ficar o tempo que ele quiser na nossa linha do tempo, e ele pode operar milagres, e ele pode converter corações, e ele vai fazendo isso. Não quer dizer que nós não temos livre agência. Nenhuma vez aqui eu falei que está tudo determinado. Eu não acredito e nem a Bíblia revela que nós somos marionetes, que Deus vai fazendo assim. Mas o que a Bíblia revela é que Deus tem os seus desígnios eternos. O que é isso? A sua vontade principal de salvar a criação e ter todos os seus salvos no novo céu e nova terra, ele vai cumprir, custe o que custar. E o que custou? O Filho Jesus. Por isso que você nunca vai encontrar um amor maior do que o Deus onipotente, onipresente e onisciente. E se é para alguém tomar decisões realmente eternas, que seja esse Deus totalmente amoroso. Gostou? Então a gente se vê num próximo vídeo onde a gente vai falar um pouco de teologia, um pouco de Bíblia e cultura pop. Tchau!